que é Deus o agente que transforma, o agente que nos faz crer, a pessoa que, entrando em nosso coração, nos muda e nos dá uma perspectiva eterna. Jesus, quando fala sobre aquilo que somos, ele não diz que nos tornaremos, ele não diz que você pode ser, ele diz categoricamente, literalmente, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Quem são aqueles que estão diante do Senhor e que são sal e luz? Pessoas que vieram de muitos lugares para ouvir Jesus. Alguns já estavam seguindo Jesus faziam dias, mas não eram todas as pessoas da vila onde Jesus estava. Não eram todas as pessoas de Jerusalém, da Judéia, Samaria, ou os confins da terra, que estavam ali para ouvir Jesus. Não eram. Especialmente os discípulos estavam perto, e ali eles podiam escutar mais claramente o que Jesus estava ensinando. Mas Jesus tinha diante de si uma grande multidão, mas ainda assim não era todo mundo. Jesus está dizendo para eles: vocês são o sal da terra. E nesse sentido, Jesus dá uma tarefa. O sal existe para quê? Para dar sabor. O sal existe, nos tempos antigos, existia também para conservar alimentos. Vocês foram transformados internamente para que externamente vocês deem sabor, vocês façam a diferença na vida das pessoas. Jesus é categórico, porque ele deseja que aquelas pessoas que não eram todo o mundo fossem os agentes de transformação quando voltassem para suas casas. Eles transformariam a sua família, o seu trabalho, a sociedade, toda e qualquer vida que convivesse com eles seria transformada. Jesus faz uma advertência no nosso texto. Mas se o sal perde o gosto, para que serve? Para nada. Ele é jogado fora e vai ser pisado pelas pessoas. O que Jesus explica aqui? Deus nos chamou para um propósito muito específico: fazermos a diferença no mundo que Ele nos coloca. E se nós não fazemos essa diferença, Jesus está dizendo, a gente não serve para mais nada. Se a palavra de Deus em mim não me transforma, e não me transforma também em agente de transformação onde eu estou, é em vão a minha fé. Aí a gente começa a entender por que Tiago fala na sua carta, a fé sem obras é morta. Porque aquilo que Deus nos dá e que ninguém conhece, que ninguém sabe, que é invisível, é traduzido por meio de uma vida de consagração, que as pessoas veem, que as pessoas enxergam, que transformou a mim e também há de transformar todos ao meu redor. Se a gente conseguir conectar os outros textos, nós vamos lá para o profeta Isaías do Antigo Testamento e vamos perceber que o que Deus deseja de nós não é um jejum, é uma vida correta, ser honesto, fazer as coisas que precisam ser feitas no devido tempo, sem precisar de o outro ficar mandando e mandando, até que por fim, de tanto a gente ouvir, façamos. Deus quer, o jejum que Ele deseja na nossa vida, é que nós acolhamos as pessoas que precisam,
que repartamos com aqueles que não têm roupas, aquelas roupas que temos, que recebamos em nossas casas aquelas pessoas que estão desabrigadas. É vida de fé na prática. Não para conquistar o favor de Deus, porque o favor já nos foi dado. Deus já nos deu a salvação por meio de Cristo. Então, o que Jesus prega no Sermão do Monte é o resultado da fé que ele já implantou no coração daqueles que estavam ouvindo e também no coração de cada um de nós. Deus deseja nova vida, vida transformada. O sal faz isso. Em contato com o outro alimento, transforma, realça, dá sabor e aí fica gostoso. A figura de linguagem continua e nós percebemos Jesus falando que somos também a luz para o mundo. Como isso acontece? Luz ilumina. A comparação é que quando você constrói uma cidade no alto de um monte, não é para ela ficar escondida, é para que todas as pessoas vejam. Então, quando Deus diz, nós somos a luz para o mundo, é que aquilo que fazemos não deve ficar escondido, deve glorificar o Pai que está nos céus. As coisas boas que fazemos, aquilo que produzimos no temor do Senhor, para a glória dele, isso precisa acontecer. À luz do dia, como para servir de luz e orientação para as outras pessoas, para que os outros, quando verem as boas obras que fazemos, possam também dar glórias a Deus, porque eles perceberam que uma vida foi transformada e essa vida transformada está dando frutos. Certa vez, a nossa igreja recebeu uma equipe para analisar como é que é a nossa igreja a nível nacional. Fizeram lá um monte de pesquisas e perguntas. E no final veio o veredito. A igreja luterana, nacionalmente falando, é uma igreja que prega a palavra de Deus, clara, pura e simples. É uma igreja que tem uma doutrina sólida, formada por vários e vários estudiosos ao longo de anos. É uma igreja que é transparente nas suas finanças. Qualquer um pode ver onde o dinheiro que a gente oferta é gasto. Mas a dificuldade da igreja luterana a nível nacional é ser uma igreja tímida. É ser uma igreja que não gosta de aparecer. É ser uma igreja que, apesar de ser tão bonita e ter uma pregação tão clara da palavra, se esconde do mundo e das pessoas que precisam ouvir. Naquela ocasião, o desafio foi mudar essa realidade. Já que somos uma igreja tímida, não precisamos ou não podemos continuar assim. Especialmente se a gente lê a recomendação de Jesus. Vocês são a luz para o mundo. Uma luz não é colocada para ficar debaixo da cadeira ou cercada dentro de um templo. Ela é feita, ela foi construída para poder iluminar todos ao seu redor. Dessa forma, é assim que nós, como igreja, precisamos ser. Luz para o mundo, sem esconder as coisas corretas que nós fazemos. E, na verdade, sendo também para os que não creem, um exemplo a ser seguido. Não porque com isso eu vou conseguir uns pontos com Jesus, ou que lá no céu eu terei uma glória maior do que outros. Não por isso, mas simplesmente porque Jesus já me amou na cruz. Porque na cruz ele se entregou por amor a mim e a vocês. É motivado por este amor que Jesus diz que esta deve ser a nossa atitude. É motivado por este amor que nós, Igreja Luterana, precisamos deixar de ser tímidos,
e começar a falar deste amor de Jesus a tantos quantos ainda precisam ouvi-lo. Porque, na verdade, a palavra de Deus não vai mudar. Aquela lei que foi dada no Antigo Testamento, aquilo que os profetas ensinaram, Jesus não veio revogar, ele veio dar o sentido completo, para que as pessoas pudessem não só aprender e arranjar desculpas para não fazer o que está escrito, mas praticar com alegria e dedicação aquilo que Deus tem ensinado. Mas, meus irmãos, vamos falar abertamente. Quem consegue ser, em todo o tempo, luz para o mundo? Quem consegue produzir boas obras que glorifiquem o Pai que está no céu? Quem consegue, no contato físico todos os dias, ser uma boa influência aos que estão ao redor? Ninguém. Somos pobres e miseráveis pecadores. Mas é por isso que nós estamos na casa de Deus nesta manhã, para sermos aqui restaurados no sabor. Porque Jesus quer renovar em nós a sua palavra. Ele quer dar para cada um dos seus filhos, para cada um que está aqui, que está ouvindo também essa mensagem. Ele quer dar perdão e vida nova por meio do seu Espírito Santo. Ele quer nos transformar para também nos fazer agentes de transformação no mundo onde Ele nos coloca. Hoje, de uma forma especial, nós teremos a eleição da diretoria de nossa congregação e paróquia. No dia em que as pessoas que assumem os cargos são escolhidas e são instaladas, nos é dito algo muito importante, que aqueles que assumem os cargos, eles também assumem o compromisso de dar exemplo de uma vida fiel e consagrada, tanto aos seus familiares, como a toda a igreja. É um desafio grande? Sim. É um peso grande? Também. Mas também é privilégio servir. Porque Jesus poderia mandar uma mula fazer o trabalho que é nosso, porque Ele tem todo o poder para fazer isso. Mas Ele quer usar pessoas pecadoras, frágeis e limitadas, como instrumentos dele, também dentro da diretoria. Pessoas que às vezes não têm todas as respostas para as perguntas que são feitas, mas que vão orar, pedindo de Deus a orientação. Mas pessoas que vão sentar junto com outros para descobrir a solução daquela dificuldade, no temor do Senhor, sendo orientado pelo próprio Deus. Deus, Ele deu habilidades múltiplas para todos a quem Ele chama de filhos. E Ele deseja que estes a quem Ele chama abracem as suas responsabilidades. Não dá para se esconder do Senhor, porque Ele conhece cada um de vocês. E Ele sabe se vocês têm ou não a habilidade. Agora cabe a nós decidir. Eu vou ser um sal que dá sabor? Eu vou assumir o meu papel e cumprir o propósito para o qual Deus me criou? Ou eu vou me esconder? Ou eu vou ficar sem influenciar os outros? Ou eu vou ficar sem usar os meus dons? Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração, para que, na graça do Senhor, sempre estejamos seguros, para que o trabalho flua normal, tranquilo, porque Deus é quem abençoa, e Ele nos ama, e Ele nos capacita, e é Ele, e só para Ele, que nós trabalhamos e servimos. Que seja assim, para mim e para vocês, hoje e sempre. Amém.
Nos coloquemos de pé. E a paz de Deus, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós entoamos em conjunto o ofertório. Cria em mim, ó Deus,